Bom, pessoal, mais um método para resolver sistema de equações lineares. Agora a gente vai falar da regra de Cramer. Para resolver um sistema aplicando a regra de Cramer, a gente tem que primeiro observar que ela é mais aplicada para sistema com três equações e três variáveis, três incógnitas. Está aqui, mais aplicada para sistema de ordem 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular alguns determinantes, tá? Vamos ver aqui. Consideremos um sistema de três equações lineares com três incógnitas. Pessoal, as equações têm que estar completinhas. Por exemplo, se estiver faltando o x, eu posso colocar 0x para completar. Tá? Se estiver faltando aqui o y, eu posso completar com 0y. Mas elas têm que estar completinhas assim. Ó. Por quê? Porque daqui eu vou tirar desses valores, ó, A1, A2, A3, vai ser a primeira coluna do determinante. B1, B2, B3 vai ser a segunda coluna do determinante, C1, C2, C3 vai ser a terceira coluna do determinante. Lembra que a gente repete a primeira e a segunda aqui embaixo e calcula aquelas diagonais que nós usamos para conferir se os três pontos estão alinhados? É a mesma ideia aqui, tá? Só que tem um detalhe. Quando eu estou trabalhando com o sistema de equações lineares, se por acaso eu encontrar o determinante igual a zero, o determinante das incógnitas, tá? Dos coeficientes das incógnitas. Se ele for igual a zero, aí a regra de Cramer perde um pouco do sentido. Por quê? Porque aí pode acontecer duas situações. Ou o sistema pode ser indeterminado, possível indeterminado, ou pode ser impossível, tá? Mas o detalhe é que se a gente quer resolver, a gente pode resolver usando, desde que o determinante seja diferente de zero. Bora ver um exemplo aqui, ó. Antes do exemplo, bora ver o seguinte. Para eu calcular, eu vou ter que calcular quatro determinantes. Um determinante para x. Aí o que acontece com o determinante para x? Esse aqui é o determinante d. Esse é o primeiro que eu tenho que calcular. Ele tem que ser diferente de zero para eu poder continuar. Tá? Se ele for zero, é melhor usar o escalonamento. Bom, mas se ele for diferente de zero, dá para a gente calcular. Se eu quero calcular quanto vale o x, aí eu vou ter que usar um determinante assim, ó, d de x. O que tem de característica desse determinante? É que olha só o que tem aqui, A1, A2, A3, que são os coeficientes de x. Quando eu for calcular o dx, eu vou tirar os coeficientes de x e vou colocar os termos independentes. Ó. D1, D2, D3. Né? D1, D2, D3. Tá aqui, D1, D2, D3. O resto é tudo igual. Ó. B1, B2, B3, C1, C2, C3. Tudo igual. Aí faço o cálculo. Quando eu quiser calcular o dy, a coluna que tem os coeficientes de y vai ser substituída pelos termos independentes. Vou calcular também. Quero calcular o dz, vou fazer a mesma coisa. Só que agora tirando a coluna do z e colocando os termos independentes. Bom, depois que eu tiver calculado esses quatro determinantes, eu posso calcular a variável que eu quiser fazendo essa continha aqui. Ó. O x vai ser o dx dividido por d, o y vai ser o valor do determinante y dividido por d, e o z vai ser o valor do determinante z dividido por d. Entenderam por que o d não pode ser zero? Porque se o d for zero, eu não vou poder fazer a divisão. Né? Bora pegar um exemplo. Lembra desse sistema aqui? Quando nós estávamos falando de sistema escalonado. Eu escalonei esse sistema aqui e a gente chegou nas soluções. Está aqui, menos 1, 3 e 2. Solução desse sistema. Agora vamos resolver ele usando a regra de Cramer. Porque, olha, ele está completinho. São três equações de três variáveis. Dá para a gente usar a regra de Cramer. Aí está aqui, ó. Os coeficientes de x, 1, 2, menos 3. 1, 2, menos 3. Os coeficientes de y, 2, 7, menos 5. 2, 7, menos 5. Os coeficientes de z, 1, 1, 2. Aí a gente aplica aquela regra, a regra de Sarri, repete as duas linhas embaixo, ou então as duas colunas no final, e multiplica nas diagonais. Está aqui o resultado, ó, vai dar 16. Então, D é 16. Ora, como eu sei que o D é diferente de zero, então eu sei que esse sistema é possível e determinado, porque eu vou poder fazer as divisões. Agora eu vou precisar calcular o dx. Eu vou trocar os coeficientes do x pelos termos independentes. Para calcular o dy, eu vou
substituir os coeficientes do y pelos termos independentes. E para calcular o dz, eu vou substituir os coeficientes do z pelos termos independentes. Então está aqui as três. Tá aqui, vamos lá. Esse aqui é o dx. Substituído, calculado, encontramos menos 16. Substituído aqui a coluna do y pelos termos independentes, fazendo o cálculo do determinante, a gente encontra o valor de dy. Para o dz a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Pronto. Agora eu tenho dx, dy, dz e tenho o d. Vou substituir aqui, ó. Então x é igual. Nós calculamos o dx e encontramos menos 16. E o d nós encontramos 16. Aí fazendo a divisão aqui, menos 16 dividido por 16 dá menos 1. dy a gente encontrou 48. Dividido pelo 16, que é o d, dá 3. dz a gente encontrou 32. Dividido pelo 16 dá 2. Então, descobrimos o valor do x, do y e do z, que foi o mesmo que a gente encontrou quando a gente escalonou. Certo? A vantagem da regra de Cramer é que, por exemplo, se eu quero encontrar só uma variável, eu não vou precisar escalonar todo o sistema para chegar nela. Vamos supor, se eu quero encontrar só o x, aí eu não vou precisar escalonar o sistema e encontrar o valor de z, valor de y, para depois encontrar o valor de x. Eu posso ir direto no valor de x, calculando o dx e o d. E eu posso saber se o sistema é possível ou não, só calculando o d. Certo? Bom, agora essa aqui é a atividade que eu queria deixar para vocês. Ó. Um problema. Tenho 156 moedas que pesam ao todo meio quilo e totalizam R$ 34,00. Sabendo que dentre elas há as de R$1, que pesam 10 gramas cada, as de 50 centavos que pesam 8 gramas cada, e as de 10 centavos que pesam 2 gramas cada. Quantas são as moedas de cada tipo? Bom, pessoal, aí dá para perceber que a gente vamos ter que encontrar primeiro quem são as variáveis, né? Aí a gente vai dizer, olha lá, estou resolvendo o início para vocês. Vou dizer que x é o número de moedas de R$1. Só que R$1 é igual a 100 centavos. Por que eu estou fazendo 100 centavos? Porque as outras estão em centavos, olha. As outras são de 50 centavos, 10 centavos, então não posso usar um e misturar real com centavos. Eu vou usar real, mas escrever na forma de centavos. 100 centavos é R$1. Bom, chamei y de número de moedas de 50 centavos e chamei z número de moedas de 10 centavos. Bom, aí a gente vai ler o problema para encontrar as equações que envolvam o x, y e z. Certo? Aí aqui, ó, se eu somar o número de moedas de R$1 com o número de moedas de 50 centavos com o número de moedas de 10 centavos, dá 156 moedas. E foi o que foi dado no problema, ó, 156 moedas. Ora, se x é o número de moedas de R$1, y é o número de moedas de 50 centavos e z é o número de moedas de 10 centavos, quando eu fizer, cada moeda de R$1 pesa 10 gramas. Então, x vezes 10 vai ser o peso de todas as moedas de R$1. Y vezes 8, porque cada moeda de 50 centavos pesa 8, então vai dar o peso total da moeda de 50 centavos. A mesma coisa acontece com as moedas de 10 centavos. Então já temos duas equações, né? Agora, imaginar a terceira equação. A terceira equação tem que usar todos os valores que são informados aqui, galera, tem que ser usados, né? A gente já usou 156, a gente já usou os pesos, né? Falta usar esse valor aqui, ó. É a terceira equação, olha lá. São x moedas de R$1, que é 100 centavos, mais y moeda de 50 centavos, mais z moedas de 10 centavos. Quando eu somar os valores que está tudo em real, com os valores que está tudo em 50 centavos, com os valores que está tudo em 10 centavos, eu vou ter o valor total. Agora, quanto é R$ 34,00 em centavos? Né? É só multiplicar por 100. Né? Então vai dar 3.400 centavos. Bom, agora aqui a gente tem um sistema e eu quero que vocês apliquem o que vocês acharem mais fácil para vocês. Ou usar o escalonamento ou usar a regra de Cramer para resolver esse sistema. Tá? E aí me entrega na próxima aula.